Durante 32 anos, Helena Martins viveu como se estivesse nos bastidores da própria vida, sempre presente, sempre disponível, sempre adiando a si mesma. Ela acreditava que aquele era o preço do amor, mas nada, absolutamente nada, a preparou para o dia em que a casa ficou vazia. Quando Rafael, seu filho mais novo, fechou a porta levando as malas para seu novo apartamento, o som ecoou mais alto do que deveria. Helena ficou parada no corredor por longos minutos, com uma sensação estranha de que algo havia acabado. E não era apenas uma fase da vida, era algo maior, algo que ela não sabia nomear ainda. Naquela noite, sentada à mesa de jantar, que antes estava sempre lotada de pratos, conversas e risadas, ela tentou dividir aquele sentimento com Carlos, seu marido de 3 décadas. Falou sobre o silêncio pesado da casa, sobre como se sentia perdida, quase flutuando sem propósito. Ele respondeu sem tirar os olhos do celular. Isso é normal, Helena. Você se acostuma. Foi ali, naquele momento aparentemente insignificante, que ela sentiu a primeira fissura. Não no casamento. Dentro dela mesma. Os dias que se seguiram foram estranhos. Helena acordava sem saber o que fazer. Arrumava quartos vazios, preparava café para 2, mas comia sozinha. Carlos começou a sair mais cedo e chegar mais tarde. Não avisava, não explicava. E ela, acostumada a não perguntar demais, dizia a si mesma que era apenas cansaço, rotina, idade chegando. Mas uma noite, ao dobrar uma camisa esquecida sobre a cama, Helena sentiu um perfume que não era o dela. Não era o perfume de sempre. Era sutil, quase imperceptível, mas suficiente para instalar a dúvida. Ela segurou a camisa por alguns segundos, fechou os olhos e sentiu o coração apertar. Ela não perguntou nada. Preferiu observar. E o que viu nos dias seguintes a machucou mais do que qualquer confronto. Os silêncios ficaram mais longos, as respostas mais frias, os domingos mais solitários. Carlos estava ali, mas não estava. E Helena começou a se perguntar quando, exatamente, ela havia se tornado alguém tão fácil de ignorar. A explosão não veio com gritos, veio com cansaço acumulado. Numa noite qualquer, depois de mais um jantar em silêncio, Helena reuniu coragem e perguntou com a voz quase tremendo: "Carlos, você ainda se importa comigo?" Ele riu, um riso curto, impaciente, quase irritado. "Você está inventando problemas, Helena. Sempre foi assim entre a gente. Você está ociosa demais agora que os meninos saíram." Aquilo a atingiu como um tapa na alma. Pela primeira vez em décadas, Helena não se desculpou, não tentou amenizar, não engoliu o choro. Ela olhou nos olhos dele e disse, com uma firmeza que nem ela sabia que tinha: "Eu não sou um hábito, Carlos. Eu sou uma pessoa." O silêncio que se seguiu foi definitivo, pesado. Não houve pedido de desculpas, nem tentativa de aproximação. Apenas um desviar de olhar e uma porta de quarto fechada. Ali, sozinha na sala escura, Helena entendeu algo doloroso e libertador ao mesmo tempo. Ela estava sozinha há muito tempo, só não tinha percebido. Se você está se identificando com essa história, se já sentiu esse vazio ou essa invisibilidade, deixe seu like agora e se inscreva no canal para mais histórias que tocam a alma, porque você não está sozinha e essa história ainda vai te surpreender. Em vez de implorar por atenção, em vez de se diminuir ainda mais, Helena fez algo que surpreendeu a si mesma. Ela começou a sair. Inscreveu-se numa aula de pintura que sempre quis fazer. Voltou a caminhar sozinha pela manhã, sem pedir permissão, sem avisar. Comprou roupas novas, não para agradar ninguém, mas para se reconhecer no espelho. Carlos observava aquilo tudo com um misto de desconfiança e desprezo. "Desde quando você faz essas coisas?" ele perguntou um dia com ironia na voz. "Desde que percebi que posso", ela respondeu sem parar de caminhar.
E foi na aula de pintura que tudo começou a mudar de verdade. Helena fez amizades, conversava sobre arte, sobre sentimentos, sobre a vida. Pela primeira vez em anos, alguém perguntava o que ela pensava e esperava, de verdade, pela resposta. Ela não era apenas a mãe da Laura ou a esposa do Carlos, ela era Helena. E isso tinha um peso enorme. Laura, sua filha, percebeu a mudança. Numa visita, ela abraçou a mãe com força e sussurrou: "Mãe, você está diferente, está mais você." Helena sorriu com os olhos marejados. "Eu estava esquecida de quem eu era, filha." "Eu sei, mãe, e me desculpe por não ter percebido antes. Você sempre esteve tão ocupada, cuidando de todo mundo, que a gente esqueceu de cuidar de você também." Aquele abraço curou algo profundo. Helena entendeu que ser mãe não significava desaparecer, e que seus filhos, mesmo longe, ainda a amavam. A diferença é que agora ela precisava aprender a se amar também. A conversa final com Carlos foi calma, quase fria. Ele estava sentado no sofá, como sempre, quando ela disse: "Acho que a gente precisa conversar sério." Ele suspirou fundo. "Você mudou, Helena." Ela respirou, firme. "Não, Carlos, eu não mudei, eu voltei. Não houve traição confirmada, nem provas concretas, mas houve ausência suficiente para quebrar um casamento inteiro. Houve desinteresse, houve invisibilidade, e Helena não estava mais disposta a viver assim. A separação foi dolorosa, mas não devastadora. Porque pela primeira vez, Helena não estava se perdendo, estava se encontrando. Se essa história está mexendo com você, se você sente que precisa ouvir isso hoje, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe com alguém que precisa saber que nunca é tarde para recomeçar. Vamos juntas até o final. Meses depois, já morando sozinha num apartamento pequeno, mas aconchegante, Helena foi a uma exposição de arte. Ela estava observando uma tela vibrante, cheia de cores quentes, quando ouviu uma voz ao lado. "Esse quadro tem coragem, não acha?" Ela virou e viu um homem de cabelos grisalhos, sorriso tranquilo e olhos gentis. "Tem sim. Parece que a pessoa que pintou não tinha mais medo de nada." Ela respondeu. "Igual a você," ele disse, apontando discretamente para a pequena tela que Helena carregava debaixo do braço, uma das suas primeiras pinturas. Eles riram, conversaram, e de alguma forma, aquela conversa não terminou naquele dia. Miguel Azevedo tinha 58 anos e também tinha uma história de recomeço. Ele não apressava nada, não fazia promessas vazias, não tentava preencher espaços que não eram dele. Ele apenas caminhava ao lado, estava presente, e isso para Helena era tudo. Com Miguel, ela aprendeu que amor não é vigilância. Não é posse, não é sacrifício até a exaustão. Amor é presença, é escuta, é admiração mútua, é ver o outro florescer e celebrar isso. Aos 55 anos, Helena se apaixonou sem medo, sem urgência, sem se diminuir, sem precisar provar nada. E então, ela entendeu com uma clareza serena e profunda. Não era tarde. Nunca foi tarde. Ela só precisava parar de esperar permissão para viver. Hoje, Helena pinta quase todos os dias. Viaja com Miguel. Visita os filhos sem se anular por eles. E todas as manhãs, quando acorda, ela olha no espelho e reconhece a mulher que vê. Uma mulher inteira. Uma mulher que floresceu fora do tempo que a sociedade determina. Uma mulher que provou que recomeçar não tem idade. E se você chegou até aqui, talvez essa história tenha tocado algo em você também. Talvez você esteja passando por algo parecido, ou conheça alguém que está. Saiba de uma coisa: nunca é tarde para se colocar no centro da própria vida. Nunca é tarde para florescer, porque a vida não termina aos 50, às vezes ela só está começando.